Olá, o seu bolso está começando e você vai ver nesta edição. Desemprego é apontado como principal causa da inadimplência. Vendas do varejo avançam no Brasil. CAGES vai aumentar a tarifa em setembro. Oferta de voos é insuficiente para 36% da população. Endividamento recua em Fortaleza. O seu Jornal Econômico está no ar. Entre os brasileiros que têm contas em atraso, mais de um quarto justificam a situação com a perda do emprego. Outros motivos apontados são a diminuição da renda, a falta de controle financeiro e o empréstimo de nome a terceiros. O desemprego foi considerado a principal causa da inadimplência no Brasil pelo terceiro ano seguido, de acordo com uma pesquisa realizada em todas as capitais. Entre os consumidores que têm contas em atraso, mais de um quarto, ou 26%, justificam a situação com a perda do emprego. O percentual sobe para 27% quando são consideradas somente as pessoas das classes C, D e E. O estudo foi feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Em anos anteriores, o desemprego respondia por 33% em 2015 e 28% em 2016, o que representa estabilidade em relação ao dado deste ano. Outros motivos que levaram os brasileiros à situação de inadimplência são a diminuição da renda, a falta de controle financeiro e o empréstimo de nome a terceiros. Entre os consumidores com contas em atraso, 48% não têm condições de pagar nem ao menos uma parte nos próximos 3 meses. O cenário é similar ao do segundo semestre do ano passado, quando o índice ficou em 46%. O valor médio do total das dívidas é de quase R$ 2.980, mas 43% não sabem ao certo quanto devem. Apenas 20% das pessoas acreditam que vão pagar as contas integralmente nos próximos 3 meses. A renegociação é a principal estratégia para o pagamento da dívida, com 42% de citações. Os compromissos que os inadimplentes mais pagam em dia são aqueles considerados básicos, como plano de saúde, condomínio, aluguel, internet e as contas de água e energia. Por outro lado, as dívidas que mais estão em atraso são aquelas ligadas ao crédito de instituições financeiras ou ao comércio. O complemento da revisão tarifária da CAGES vai entrar em vigor no dia 23 de setembro. O percentual aplicado para o Ceará será de 4,33%, de forma linear para todas as categorias. Em maio, as agências reguladoras haviam autorizado uma revisão ordinária de 17,23% nas tarifas de água e esgoto. Como forma de amenizar o impacto financeiro no orçamento do cliente, a companhia decidiu aplicar a revisão em 2 etapas, sendo a primeira de 12,9% em junho e o complemento de 4,33% em setembro. O objetivo da revisão é chegar à tarifa média de R$ 3,55 por metro cúbico, autorizada pela Autarquia de Regulação e pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará. O comércio varejista teve um pequeno crescimento no mês passado, mas são esperados resultados mais otimistas, com possíveis avanços na renda e uma redução dos preços. As vendas do varejo cresceram 0,5% em todo o país no mês de julho, na comparação com o mês anterior. Já em relação a julho de 2016, foi registrado aumento de 0,9%. Mesmo com o desempenho positivo nas comparações mensais, a análise do acumulado em 12 meses, no período compreendido entre agosto de 2016 até julho de 2017, ainda aponta retração de 2,8%. Para as próximas análises, são esperados resultados mais otimistas, já que os efeitos da redução de juros, iniciada no terceiro trimestre de 2016, deverão ser observados com maior intensidade. Também são aguardados avanços dos níveis de renda e continuidade da redução dos preços. Entre os setores que tiveram melhor desempenho, o destaque ficou com móveis e eletrodomésticos, que registrou alta de 1,6%. Na sequência, aparece supermercados, alimentos e bebidas, com avanço de 0,5%. E nesta quarta, o dólar fechou em queda de 1,22%, cotado em R$ 3,14 na venda, depois de 2 altas seguidas. Essa foi a maior baixa percentual diária desde 12 de julho. O euro também terminou a sessão em baixa de 0,23%, valendo R$ 3,71. Já a Bovespa fechou em alta de 0,67% aos 70.477 pontos, no segundo avanço seguido e no maior nível de fechamento
desde 18 de janeiro de 2011. O resultado foi influenciado pelo desempenho das ações da Vale, que subiram 2,13%. Os papéis da Ambev, do Bradesco e do Itaú Unibanco também tiveram alta. O Conselho do Programa de Parcerias em Investimentos aprovou a proposta de privatização da Eletrobras. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a partir de agora, os estudos para a definição das regras da venda da estatal serão definidos. Depois disso, o presidente Michel Temer dará o sinal verde para a venda. A ideia é diluir a participação da União na Eletrobras por meio de uma emissão primária de novas ações da companhia. Para isso, a União não vai comprar os novos papéis da estatal. Mais de 70% das pessoas são favoráveis ao aumento do número de companhias aéreas no país. A maior aprovação foi registrada nos estados do Nordeste. Um levantamento encomendado pelo Ministério do Turismo constatou que 36% dos brasileiros consideram a oferta de voos e destinos insuficiente para atender a demanda. Para 41,7% da população, ela é suficiente. Por regiões, a pesquisa apontou que o Sul possui a melhor malha aérea, com quase 50% dos entrevistados avaliando como suficiente ou muito suficiente. Em seguida, aparece a região Sudeste, com 41,7% e o Nordeste, com 37,6%. Mais de 70% das pessoas são favoráveis ao aumento do número de companhias aéreas atuando no país. A maior aprovação está nos estados do Nordeste, chegando a 75,1%. Uma das metas do Ministério do Turismo é garantir a conectividade aérea entre os destinos, permitindo que cada vez mais turistas conheçam o que o Brasil tem de melhor. Uma forma de atrair mais empresas para atuar no país é promovendo a abertura ao capital estrangeiro. 65% dos entrevistados são favoráveis a esta abertura do mercado. Uma das ações previstas no Brasil Mais Turismo, um pacote de ações criado para fortalecer a atividade, permite a abertura do capital de companhias aéreas nacionais e a entrada de 100% de estrangeiras, desde que tenham sede no Brasil e sejam constituídas pela lei nacional. Esse projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional. Olha, os recursos das contas inativas do FGTS geraram um impacto positivo de 10 bilhões e 800 milhões de reais nas vendas do varejo entre março e julho deste ano. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O valor corresponde a 25% do total sacado, de 44 bilhões, e foi responsável por 1,4% das vendas no período. Entre os 8 segmentos do comércio varejista, o mais impactado pelos saques do FGTS foi o setor de vestuário e calçados, que recebeu 4 bilhões e 100 milhões de reais. Na capital cearense, as mulheres representam a maioria dos endividados. As despesas com alimentação continuam sendo os gastos que mais pesam no orçamento. Em Fortaleza, o percentual da população endividada recuou, passando de 67,9% em julho para 63,7% neste mês. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela FEComércio. A taxa de consumidores com dívidas em atraso nos últimos 13 meses também caiu em agosto, ficando em 20,9%, numa retração de 2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. As mulheres representam a maioria entre os endividados, com participação de 67%. Os consumidores com idade entre 25 e 34 anos também são destaque, quando o quesito é faixa etária, chegando a 71,4%. Já em relação ao nível de escolaridade, os que possuem ensino superior são os que apresentam a maior taxa de endividamento, alcançando 66%. Quanto à renda, os consumidores que ganham mais de 10 salários mínimos aparecem na frente, com 70%. As despesas com alimentação continuam sendo os gastos que mais pesam no orçamento, indicadas por 59,1% dos entrevistados. Na sequência aparecem vestuário e aluguel residencial. O governo federal anunciou que pretende privatizar 57 empresas e projetos. O plano inclui o aeroporto de Congonhas, a Casa da Moeda, que fabrica o dinheiro e os passaportes, e a Lotex, responsável pela raspadinha. A lista inclui ainda 14 aeroportos, 15 portos, 2 rodovias e a Companhia Docas do Espírito Santo, além da venda da participação da Infraero em outros 4 terminais. A medida foi aprovada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, grupo que inclui o presidente Michel Temer, vários ministros, além dos presidentes do BNDES, da Caixa e do Banco do Brasil.
Segundo o governo, os novos projetos deverão gerar investimentos de 44 bilhões ao longo do prazo dos contratos. A nossa edição de hoje está terminando, mas você pode se comunicar com o seu bolso pelo WhatsApp ou por e-mail. Obrigado pela companhia, continue ligado aqui na nossa programação e até amanhã.